Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quero te agradecer, Senhor, primeiramente, por mais um dia, Senhor, na tua presença, juntamente com os meus irmãos e irmãs, cada um em seu determinado país, estado, mas juntos, unidos num só espírito, Pai, para lermos a tua palavra e estudarmos, refletirmos, dialogarmos e repassarmos aos outros que ainda não te conhecem, Senhor. E a nós também, Senhor, porque a tua palavra renova todos os dias, Senhor. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos ajuda a compreender, Senhor, a sermos mais humanos, mais amorosos, mais pacíficos, mais bondosos, enfim, tudo, Senhor, mas tudo de bom na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de poder todos os dias, Pai, estar aqui nesse devocional com os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Neste propósito, Pai. Então, Senhor, derrama sobre nós a tua unção. Nos cobre no teu mundo sagrado. Nos reaviva, Senhor, todos os dias, como o Senhor fez comigo, me dando, restaurando a minha saúde, Pai. Me dando ânimo, Senhor, para estar aqui. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 15. Jesus perante Pilatos. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselhos, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumavam soltar-lhes um preso qualquer que eles predissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com os outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia, e por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamas reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. E açoitado Jesus, entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte.
e vestiram de púrpura, e tecendo uma uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e a vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Fiz algumas anotações aqui. Ontem tinha um comentário que eu queria fazer, que eu acabei não fazendo, foi do sumo sacerdote. Tinha lido outro dia que quando ele rasgou as vestes, no capítulo anterior, diz ali que ele se indignou, né, na hora que ele fala para Jesus, né, quem Jesus era, e Jesus respondeu, né, eu, ó, o sumo sacerdote, nem assim o testemunho era coerente, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito, né? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, né? E aqui dizia que o sumo sacerdote ele é como juiz, ele não poderia ter rasgado as vestes, ele teria que ter se mantido numa posição neutra. Né, mais uma das formas aqui dizendo como Jesus foi injustamente, né, julgado ali, né? E aqui quando ele vem para Pôncio Pilatos, né? Eu falo aqui, ó, logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões dos escribas e todos o sinédrio, amarrando Jesus. Né? Nossa, que triste, né? Você imaginar, né, Jesus, né? Além de ser um homem inocente, né? Ainda era Deus, né? Sendo amarrado, né? Que tristeza. E levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: És tu o Jesus? Né? Os judeus, o rei dos judeus? Respondeu Jesus, né? Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. E Pilatos continuou interrogando Jesus, né? E viu que Jesus não tinha nada, né? Inclusive, Jesus aqui usou novamente, a gente falou ontem da sabedoria do silêncio, né? Muitas vezes o silêncio fala muito mais, né? E aí Pilatos se admirou de Jesus, né? Ele ficou admirado de Jesus. Viu a postura de Jesus ali perante Pilatos. Jesus colocou, com certeza, a gente fala, né? Uma brasa, né? Uma brasa quente sobre a cabeça de Pilatos, né? E percebeu logo quem era Jesus, né? O poder de Jesus. Né? E, através da humildade, da postura de Jesus, né? Das palavras dele, sem dizer que era Deus que estava na frente dele, né? E ora, por ocasião da festa, né? Era de costume soltar ao povo um dos presos, né? E ali tinha a opção, né? De soltar um dos presos e havia um chamado Barrabás, que foi preso por homicídio, né? Mas a multidão começou a pedir eles que fizessem como de costume. Então a própria multidão começou a pedir para que, né, alguém fosse solto. Engraçado, né, que ele fala aqui que a multidão começou a pedir que fosse feito de costume, como se tivessem esquecido né, que Pilatos tivesse esquecido isso. E alguém puxou essa carta da manga e falou: "Ó, não se, né, não se esqueça que tem esse costume aqui de soltar alguém, né? Eu não sei se alguém ali talvez tenha tirado essa carta da manga para que soltassem Jesus, né? Para que tivesse a oportunidade de soltar Jesus, né? Mas infelizmente não foi o que acabou acontecendo, né? E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que, né, que eu vos solte os reis de judeus, né? Pois ele bem percebia que por motivo de inveja, né? Percebia que por inveja os principais sacerdotes, né, o haviam entregado. E engraçado porque aqui a gente vê o efeito manada, né, acontecendo, porque as mesmas pessoas, a gente já comentou, as mesmas pessoas que ali estavam
colocando, né, as vestes para que Jesus entrasse, né, com o jumento em Jerusalém, que estavam ali o louvando, adorando ali, né? Muitos estavam aqui também já entrando num efeito manada aqui, né? Com os fariseus. Os fariseus aqui, ó, mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem de preferência Barrabás, né? E mas Pilatos lhes perguntou: o que farei então, né, deste a quem chamais o rei dos judeus, né? E eles, porém, clamavam que não crucificassem. E eu fico imaginando aqui, né, como que conseguiram fazer isso, né? Que cura, né? Porque os fariseus, né, estavam ali induzindo a população ali local para que fizessem isso, né? E as pessoas ali tomadas por inveja, né? Tomadas por raiva, por ódio, ou até mesmo só para ver a bagunça mesmo, né? Para ver a bagunça ali mesmo, acabaram entrando nessa onda e pedindo a crucificação de Jesus, né? Mas Pilatos lhes disse que mal fez ele, né? E eles gritaram cada vez mais: crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, né? E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E te vê que tristeza, né? Acho que no Mateus fala que, Pilatos lava as mãos, né? Lava as mãos, de sangue inocente, né? Uma outra reflexão que a gente tem também desse lavar as mãos é que justamente nós não podemos ficar em cima do muro, né? Devemos nos posicionar, né? Aonde nós devemos ficar, né? Porque simplesmente lavar as mãos também é um posicionamento, né? E não é um posicionamento de neutralidade, né? Porque Barrabás ele tinha autoridade ali, mas o posicionamento dele foi: não vou interferir, né? Faço o que vocês, né, quiserem. E ele sabia o que eles queriam, né? Então, Barrabás provavelmente ele tinha autoridade ali para fazer o contrário, né? Mas pelo Barrabás não, poder, né? O Pilatos. Pilatos, né? É verdade, desculpa, Samar. E envolvido pelo poder, né? Porque Pilatos ele estava numa posição onde naquela época quando Roma dominava uma determinada região, eles não colocavam muitos soldados naquela região, eles não colocavam uma população muito grande, né? Eles dominavam e eles usavam a própria população para trabalhar para Roma, né? Então você vê que tinha lá o cobrador de impostos, que era judeu, né? Então tinham poucas pessoas realmente. Então se tivesse realmente uma rebelião ali contra os romanos, né? Seriam derrubados, né? E Pilatos perderia a posição dele como governador ali, né? Então, Pilatos ficou amedrontado, né, de ir contra a população ali e perder a posição política dele, né? E acabou cedendo ali o que eles pediram. O senhor leu até onde, seu Mário? Mas eu penso o seguinte, Pilatos tomou essa posição de lavar as mãos porque a esposa dele já havia dito para ele: não se meta nesse negócio aí. Ela não dormiu de noite incomodada, entendeu? Ele falou: esse homem aí, olha, é melhor você sair fora. Muito me incomodou o espírito a noite inteira a respeito desse homem aí. Então, eu acho que Pilatos, ele lavou a mão em relação a Jesus, lavou as mãos porque ele, ele foi advertido pela mulher dele, pela esposa dele, né? E depois ele também, ele próprio mesmo, ele fala que ele não viu motivo em condenar Jesus. Ele não via motivo nenhum em Jesus. Tanto é que ele entregou Jesus na mão dos fariseus, né? Dos que os acusavam, né? Aquele povo aí que se achava o bambambam na época e saiu fora. Porque quando você leu aqui, mais antes aqui, que o sumo sacerdote perguntou para Jesus se Jesus era realmente o Cristo, o Filho de Deus bendito,
Foi a única coisa que Jesus fez questão de responder, porque ele não podia negar o que ele era. E ele confirmou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Aí o cara entrou em parafuso, né, meu? Aí o cara entrou em parafuso, porque ninguém nunca viu ninguém vindo assim. Então ele rasgou as suas vestes e ali ele deu como consumado a sua entrevista, a sua interrogação e começou a fazer a cabeça das pessoas, daquele povo ali. Não era bem o povo que seguia Jesus, eram os observadores, né? Porque sempre tem os curiosos, aqueles que não eram nem da direita nem da esquerda, os baderneiros, os que queriam ver o circo pegar fogo, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E ele deu no que deu. Mas eu acredito que Pilatos mesmo, ele não, por ele mesmo não tinha acontecido nada. Agora, como você mesmo explicou, Pilatos ele era governador da Judéia e ele tinha uma responsabilidade ali. Então ele tinha que fazer a vontade do povo para poder, que o povo também já estava ameaçando ele, ó, se tu não fizer isso, nós vamos falar para César que tu é contra César, está apoiando a rebelião aqui. Então ele ficou entre a cruz e a espada e tomou essa decisão. Mas é por aí, é por aí. Aconteceu o que tinha que acontecer, né? Para que hoje nós tivéssemos liberdade de escolher e seguir a Jesus. Uma morte muito, sabe? Ninguém merece uma morte dessa. Ninguém merece. Mas ele pagou os nossos pecados. O amor dele por nós era tão grande que já foi comentado aqui ontem pela dona Lucinha, para vocês. E eu fiquei ouvindo vocês. E a gente, quando a gente entra nesse campo aqui, nesse detalhe, a gente reconhece que por mais que nós fizermos, ainda estaremos fazendo pouco por aquele que deu a sua vida por nós. Amém? Ilustrar aí, para quem estiver ouvindo depois, Roma não se importava muito com as questões religiosas dos judeus. Então, Jesus, para ele, era inocente. Mas, o Pilatos, enquanto governador, como foi bem citado aí, ele tinha a responsabilidade de manter a ordem na região, porque se ele não fosse capaz de manter a ordem na região, ele seria substituído, né? E os sacerdotes eram as autoridades de toda a região. Eles eram influenciadores. Na verdade, as pessoas respeitavam eles. Os judeus é o povo que segue as leis de Deus ali, né? É o povo de Deus. E os sacerdotes falavam em nome de Deus. Então, quando os sacerdotes, que eram os homens da lei para os judeus, né, falaram incitaram o povo a responder por Barrabás, a multidão gritou: solte Barrabás. E Pilatos condenou Jesus porque Jesus confessou que ele era rei, né? Porque mesmo ele não se importando com a questão religiosa dos judeus, quando Jesus assume ali que ele era o rei, aquilo poderia ser considerado um crime para Roma.
né? Porque Roma era a Eu vejo única diferente. autoridade. É o que Eu está acho que ele escrito falou, aqui. tu o dizes, tu o dizes, tu o dizes. Foi o que ele Na minha disse. Bíblia fala assim, pai, ó, no versículo 2, tá? Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Entendeu? É uma questão de tradução. Ah. A minha fala, tu o dizes. Quer dizer, ele, na minha, está dizendo que ele transferiu essa pergunta para ele. Tu É. o dizes, Depois né? na minha Bíblia, aqui lá embaixo, naquelas notas explicativas, ele fala assim, ó. O termo rei dos judeus é equivalente gentil do título judaico rei de Israel. Aí tem lá, é como você diz. A resposta de Jesus à pergunta de Pilatos aparece nos 4 evangelhos. Jesus claramente se considerava rei, e em última instância, Pilatos o crucificou sob essa acusação, embora não tivesse em Jesus uma ameaça política. E isso, para os judeus, era de fato uma heresia digna de morte, de pena de morte. Se alguém se declarasse Deus, né, ou mesmo filho de Deus, a pena era de morte mesmo. Por isso que eles queriam matar Jesus de fato, né? E aí, como o senhor mesmo comentou, Jesus não poderia negar. Quando Pilatos pergunta para ele: Você é o rei dos judeus? Jesus não mentiria, né? Então, Jesus de fato falou a verdade. Agora, contra as acusações falsas dos sacerdotes, Jesus nem falou nada. Jesus se manteve em silêncio. E eles foram acusando, e com toda aquela ira, com toda aquela inveja, toda aquela raiva, até Pilatos percebeu que tudo aquilo era movido por inveja. E aí ele tenta essa alternativa, né? Também como fala no outro evangelho, que a esposa dele intercedeu também. Não sei em qual evangelho que fala, mas cita, né, que a esposa dele tinha falado, olha, fica fora. Mas essa incitação no povo foi iniciada pelos próprios sacerdotes, que começaram a gritar. E como eles eram influenciadores, esse o povo começou a gritar com eles, né? Junto com eles. Barrabás, Barrabás. Mas, independente desse detalhe que não faz a menor diferença, né, na história, é como o senhor falou, tudo aconteceu como tinha que acontecer, né? E não há coincidência na Bíblia, assim. Jesus trouxe a salvação para nós no mesmo dia em que foi celebrada a libertação do povo do Egito, que era a celebração, como chama mesmo, pai? Dos pães sem fermento, né? Acho que é É, isso, né? pães asmos. Os pães asmos, isso. Ou seja, é, Jesuscidência, né? 21, então? Ruth, quer comentar alguma coisa? Você apareceu aí, que bom te ver. Tá, tá no mudo, mas acho que você. Tô aparecendo. Quando dá certo, eu apareço. Mas não quero falar, não. Acho que já Tá. falamos tudo. Então, um homem chamado. Aí que é a crucificação, né? Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo.
Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritava. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ou seja, é, todos zombaram dele ali, né? Mesmo, né? Nossa, deixa eu até te comentar isso aqui, né? O comentário que eu me lembro aqui é dessa parte que eles tentaram dar fel pra, né, pra Jesus ali, na boca dele, com vinagre. Eu me lembro que um irmão uma vez trouxe, eu até comentei da outra vez, falando que o fel ele tem um efeito analgésico, né? O que eles queriam ali era talvez que Jesus não sofresse tanto, então alguém tentou dar esse fel para ele, mas Jesus negou, né? E um significado que talvez tenha isso de Jesus ter negado era aquele Jesus queria que fosse completo, né? Que não fosse pela metade, né? Não fosse ele passasse realmente, né? Ele tinha que passar por aquilo, né? Esse sofrimento por causa dos nossos pecados, né? A gente vê toda a maldade aqui, né? Jesus naquela posição e eles usando de chacota, cuspindo, batendo, fazendo todas essas maldades aqui. E sem dizer, é, eu não, eu não comprovei isso em lugar nenhum. Alguém contou uma vez que naquela época, quando eles sofriam alguma pena, ou eles eram chicoteados, ou eles eram crucificados. Eles não sofriam as duas penas. E aí, mas no caso de Jesus, ele foi chicoteado e também crucificado. E sofreu muito mais do que normalmente os que eram acusados ali, os que eram, né, julgados ali, acabavam sofrendo, né? Eu nem sei se isso está na Bíblia em algum lugar, mas o que disseram na época para mim é que o que tentaram é que Pilatos queria que ele fosse chicoteado, talvez com a possibilidade de que né, fosse satisfeita a o desejo da população ali local ali e livrasse Jesus da morte. Mas acabou-se que Jesus também foi crucificado, além de ser, né, chicoteado, né? E a gente vê toda essa maldade aqui, né? Foram feitos, né? E a terceira hora, quando crucificaram, né,
Eu sempre coloquei agora, lembrando que a 0 hora é sempre 6 da manhã, é quando o sol nasce, né? Então a terceira hora aqui é às 9 da manhã. E por cima estava, colocaram aqui ainda, né, a plaquinha lá, o rei dos juízes, né? Aqui não fala no capítulo de Marcos, acho que o Mateus fala que eram em 3 línguas foi escrito isso, né? Foi escrito em hebraico, grego e eu não, sei lá, é latim, qualquer outra língua, você lembra disso? É grego, latim e Latim, né? E hebreu. hebraico. E Hebraico, é. hebraico, né? Colocaram nas 3 línguas, né? E ali tinha dois ladrões. Eram as três línguas da época, né? Né? Naquela, a, o hebreu, o hebreu sempre foi a língua dos judeus, né? O grego era a língua universal naquela época, que veio desde a época de Alexandre o Grande. Quando Alexandre conquistou toda aquela região, né, da Europa até a Ásia ali, ele trouxe algo diferente. Ele fez com que os povos conquistados passassem a falar o grego. Então, naquele período, o mundo, vamos chamar assim, falava grego. E Roma, então, quando Roma conquista, depois de Alexandre, né? Quando Roma toma o poder e assume o império, cria-se o Império Romano, essa influência do grego era muito forte, da língua grega, né? Então, os intelectuais e muitas pessoas ali falavam grego. Aqueles que vinham de Roma, que era o império mais recente na época, falavam o latim, né? E hebreu, porque era a língua dos judeus mesmo, né? Para que todos soubessem ali. Uma pontinha É. da história aí. O- E aqui fala, né, que também foi um cumprimento de uma profecia, né? Ó, que cumpriu-se as escrituras que diz, né? Com malfeitores foi contado, né? Quando Jesus ali foi crucificado, né, com os ladrões ali, né? E aí aqui fala, né? Os que iam passando blasfemavam dele, né? Mexiam na cabeça, né? Dizendo tu que destrói o santuário em 3 dias. Então ainda brincavam com isso, né? Sobre essa questão do santuário, né? Salva a ti mesmo, né? Descendo da cruz. A gente viu essa parte aqui do santuário novamente, lá no capítulo anterior, né, de Marcos 14, e falando ali, onde Pilatos falava, mas quais são as acusações, né? E aí vinham falsos testemunhas, né? E ficavam ali acusando Jesus disso, daquilo, né? E não faziam sentido, né? Não eram coerentes. E aí uma das coisas é que, né, e levantando-se alguns, testificaram falsamente dizendo, né, nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, né? Não por mãos humanas, né? Nem assim o testemunho deles era coerente, né? Eles também não entendiam, né? Não entendiam. E aqui novamente veio falando, né? Tu que destrói o santuário em 3 dias, né? O reedificais, salva a ti mesmo, né? Descendo da cruz. E aí a gente vê que está perto, né? Para eles, né? Que eles não compreendiam o que era reconstruir em 3 dias, né? Que era justamente a ressurreição de Jesus, né? Que estava para ocorrer 2 dias depois disso daqui, né? E aí falam lá novamente, né? Salvou os outros, né? Assim mesmo não pode salvar-te, né? Desce dessa cruz, né? Ó Rei de Israel, né? Para que vejamos e creamos, né? Também os que estavam, o que com eles crucificados o insultavam.
Você acho que talvez fale aqui na frente, né? Que um dos presos ali depois se arrepende, né? E pede para que Cristo o leve também, né? Alguém quer comentar? Outra curiosidade aqui, o local onde Jesus foi crucificado, né, é o local onde Abraão teria ido para fazer o sacrifício de Isaac, né? Então, mais uma jesuicidência, vamos dizer assim, tem uma corrente, né, que defende isso daí. Mas eu Qual o estava nome do lugar? refletindo aqui, oi? Qual o nome do lugar? Não Moriá, não, né? Não. É, É? é, é aquela região ali. É, E uma outra, e uma coisa que eu estava refletindo aqui, né, sobre ainda sobre aquele ponto que a gente estava falando, é que Na minha Bíblia fala Gólgota, quer dizer Gólgota, Moriá? não, porque Moriá é o nome antigo, né, da época de Abraão. A gente está falando, Ah, se não me engano, 800 anos antes de Cristo, se não me engano. Eu não sei, tá, se são 800, eu sei que são centenas de anos ali. É, mas ainda assim era um lugar de sacrifício. A minha Bíblia também fala Gólgota, quer dizer lugar de caverna. Não, de caveira. Caveira, porque Que eu, era onde eles crucificavam as pessoas, né? E misericórdia. os ossos ficavam lá, né? Jesus foi Era para esse lugar feio. Nossa. e muita no coisa, chat né? GPT fala que é uma ligação simbólica que eles têm. Muitos estudiosos e teólogos cristãos veem uma ligação espiritual e simbólica entre Monte Moriá e Gólgota. Em ambos os locais, um pai oferece seu filho, Abraão com Isaque e Deus com Jesus. Né? Jesus é visto como um cordeiro, né, de Deus, né, que substitui o sacrifício. Mas geograficamente, ó, Gólgota não é o mesmo ponto exato do Monte Moriá bíblico, mas espiritualmente e teologicamente. A ligação é profunda e intencional Ah, dentro da legal, narrativa cristã. Acho que essa questão aí legal. do sacrifício do filho aí, que a gente estava falando, né? Aham. Mas acho que geograficamente são lugares diferentes, Diferentes, né? né? Boa, obrigado, Paulo. E uma coisa que eu estava refletindo aqui, até anotei, né? Quando os homens tentam fazer justiça, é muito difícil de acertarem, né? Talvez por isso que Deus nos orienta a confiar na sua justiça, que essa sim é perfeita, bondosa e misericordiosa. Você vê que os sacerdotes queriam fazer justiça assassinando Jesus, né? E eles erraram. E até Pilatos tentou fazer justiça de toda forma, também não conseguiu. O homem, eu acho que o homem é incapaz de fazer justiça, sabe? E eu acho que ele consegue se aproximar da justiça quando a base dessa justiça é o amor. Aí talvez ele consiga se aproximar, sabe, de uma justiça é, da justiça divina ali, ou da vontade de Deus, sabe? A gente jamais conseguiria se aproximar da justiça divina, é só um referencial, né, para a gente pensar em como é que eu posso acertar, né? Acho que a maneira mais, com maior probabilidade de acerto é se essa justiça estiver sendo feita com amor, né? A E gente tem que levar em conta também, meu filho, que Satanás exercia
poder dele também. Ele E estava por exerce trás de até tudo hoje. isso, tentando as pessoas, né, influenciando as pessoas. Não é por aqui, não é por ali, não, não, vai por aí não, por aqui, é esse aí. Então, ele exerceu o papel dele, né? Desde o início. Ele estava ali, entendeu? Aliás, Quando o cara pisava na bola é porque ele estava na parada. você sabe de onde Ele vem esse exerceu o nome? papel. Oi? Você sabe o que significa esse nome, Satanás? É o demo, né? É Satanás, o né? Então, O opositor. Satanás, na é verdade, é uma condenador. palavra. Ó. Oi? Pode falar, pode falar. É uma palavra dada a aquele que condena, é o advogado de acusação. Sim, Satanás é aquele que aponta o erro. A gente usa essa palavra na nossa cultura para associar ela ao próprio diabo, né? Mas essa palavra, ela tem um significado, por exemplo, quando alguém fazia algo de errado contra alguém, e essa pessoa ia a juízo diante do rei, vinha o Satanás. E Satanás era o advogado. Então, o Satanás, que era o advogado da parte acusatória, apontava para o rei aquilo que o acusado tinha sido feito. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, assim, assim, assim. E veja como realmente, exatamente a maneira como ele age, né? O Satanás acusa, ele, ele julga, né? Ele o tempo todo aponta o dedo, e para nós e para os outros, ele aponta o dedo para nós mesmos, nos fazendo nos acusarmos, nos condenarmos, e o próximo também. Então, esses pensamentos de julgo, né, que Jesus fala para nós não julgarmos, porque esses pensamentos de julgo, eles vêm do inimigo, eles vêm do Satanás, que é o acusador mesmo, né? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E aí, nesse julgamento, podemos ser influenciados pelo Satanás, pelo acusador, que é como o senhor comentou aí, né? Que ele agia e age até hoje, né? Incitando, acusando, com mentiras e versões distorcidas e fazendo o povo é, tender, né, caminhar por essa estrada aí que normalmente não é uma estrada de amor, né, que é uma estrada que gera ira, que gera raiva, que gera revolta, que gera esse sentimento de, de que eu estou me vingando, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou então você vê e motivado por esse princípio, por essa base é que as pessoas, nós, né? As pessoas, nós fazemos coisas erradas o tempo todo, né? E é importante a gente estar com essa consciência, porque pelo menos quando a gente tem tempo, né, de raciocinar e de refletir, isso pode nos ajudar aí a talvez escapar dessa armadilha. é que as pessoas não levam em consideração, né, a influência dele. Ele tem uma influência. A própria Bíblia relata que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, como uma pessoa está nesse campo aí, ela está sob a influência do diabo e seus anjos, né? Porque ele tem um papel, matar, roubar e destruir. Já está escrito isso aí já está caracterizado dele, é a característica dele. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Então, quando essas coisas acontecem aqui na Terra com os seres humanos, é por influência dele. Já está designado. Vamos finalizar para amanhã, essa parte.
finalmente. Vamos Uhum. orar? Deixa mais alguém também um comentário. Queria colocar na nossa oração também, meu filhinho vai no médico hoje. Hoje tem que fazer uma cirurgia na mão dele, no braço dele, que ficou um pouquinho. Não sabe, vamos ver o que o médico vai falar. Que Deus, Jesus Cristo esteja lá iluminando, presente, cuidando. Tem uns 3 meses já que ele quebrou esse bracinho, a gente tá aqui meio aflito. Vai dar tudo certo. Chegar no médico que é um cirurgião, ele vai analisar se vai precisar de cirurgia ou não, mas vai. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não precisar de cirurgia, não. Amém. Está aberto aí para vocês que querem orar. Querido Deus, amado Pai, bendito sejas tu, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por quanto tem, Senhor, nos protegido, nos guardado, nos guiado, Senhor, nos amado, Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir conhecer a Ti, conhecer a Tua história, poder, Senhor, aprender de Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu amor, a Tua graça esteja sobre nós todos os dias. E não nos afastemos de Ti, Senhor, nem por um segundo, Pai. Que o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre nós, perdoando, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos vacilos, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa-nos e ao mesmo tempo nos fortalece, Senhor. Fortalece-nos, Pai, na fé, fortalece-nos, Pai, na sabedoria, no entendimento, no amor, para que possamos seguir nos teus caminhos, Pai, sem nos desviarmos da sua luz. Afasta-nos, Senhor, das tentações, do pecado e de tudo aquilo que desagrada, Senhor. Que possamos viver contigo, Pai, em comunhão eterna, guardados, Senhor, sob o teu manto sagrado, revestidos, Pai, com a tua armadura celestial, Senhor. Peço a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um aqui, Pai, e aqueles também que não puderam participar, da sua graça, Senhor, tua abundância, tua bondade, a tua generosidade, a tua alegria, a tua paz, esteja sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a vida de cada um dos seus familiares, de todos aqueles que amamos. Oh, Pai, quão grande, maravilhoso, misericordioso és tu, Senhor. Agradeço a Ti, Pai, pelas orações ouvidas, pelos milagres, pelas ações, por tudo, Pai. Tudo, absolutamente tudo devemos a Ti, Senhor. Peço que nos ilumine, Pai, por esse dia e por todos os dias. Que saibamos quais caminhos tomar, que sejam os Teus pensamentos, Pai, a Tua palavra que esteja em nossos pensamentos, Senhor. Que a palavra do inimigo não tenha força, Senhor. Que tenhamos discernimento, sabedoria, Pai, para enxergar através dos seus olhos tudo o que nos rodeia, tudo o que nos acontece, Senhor. Que tenhamos sabedoria, Pai, para entender e saber ao que devemos prestar a nossa atenção, Senhor, além de Ti, meu Pai. Peço a Ti, Senhor, cura e direção para cada um aqui, Pai. Que o Senhor coloque as pessoas certas, Pai, no nosso caminho, mas que a nossa fé esteja em Ti, Senhor. Oro a Ti, Senhor, pelo coração do meu irmão Fábio, Pai, que está aflito, do seu filho. Que o Senhor oriente, Pai, a um especialista que esteja conectado contigo, Pai. Que saiba o que fazer e que o que quer que seja feito, Senhor,
que seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque dessa forma sabemos que é o melhor para nós, Senhor. Que tenhamos em nosso coração a paz, Senhor, e a tranquilidade e a fé em Ti, Senhor, que tudo está conforme a Tua vontade. E que tudo, Senhor, tão somente tudo em nossas vidas, Pai, seja para a Tua honra e glória. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu te oro, eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.